Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a esta live aqui do Simples e Certeiro, canal do agronegócio. Estamos aqui hoje para bater um papo com vocês de forma informal e conversar um pouquinho a respeito aí do pessoal que está iniciando, né, aí na área agrícola, aí, caixinhas de pergunta também, né, aí que o pessoal mandou bastante aí até no Instagram pessoal nosso, né, sobre algumas dúvidas aí e que venha de encontro aí o pessoal que nos segue no canal, né, e que muitas vezes está em busca aí de uma resposta e às vezes essa resposta ela acaba vindo ao longo do tempo. Muitas vezes quando a gente começa aí na área, seja na área agrícola, seja na sua área de atuação, a gente tem aquela, principalmente para quem eu acho que se encaixaria muito bem aí para as engenharias, né? A gente tem aquela ideia de que é preciso saber tudo, né? Que a gente precisa decorar de trás para frente tudo aquilo que o professor nos passa, né, na faculdade, que se, por exemplo, você não souber fazer uma conta específica, um cálculo X, isso vai fazer de você um profissional não tão competente, né? E com o passar do tempo a gente vai adquirindo cancha, vai adquirindo a famosa expertise, né? E a gente vê que isso não é verdade, né? Então, para você que está chegando na live aí, seja bem-vindo. E uma das questões que eu gostaria de reforçar com vocês aqui é o que nós falamos lá no nosso podcast no YouTube, né, que é a respeito da questão que vaca não dá leite, né? Não entenda esse termo vaca não dá leite com o fato de você ser ou não produtor de leite, né, mas entenda da forma que a vaca em si ela não dá leite, você precisa ir lá e tirar o leite, né? Isso serve para todas as fases aí, né, todas as situações que você vivencia na sua vida, né? Então não é diferente aí na área profissional. Então, uma das perguntas que nós mais recebemos na caixinha, né, lá no Instagram pessoal, foi: o que é mais importante, o que pesa mais para o cliente hoje? Né, o fato de ele ser um bom vendedor e não ter tanto conhecimento técnico, ou ele ter um grande conhecimento técnico e não ter essa capacidade de vender o seu produto, né? E eu digo para vocês que quando a gente começa a trabalhar com extremos, né, é melhor isso ou aquilo, tudo começa a se complicar, porque a nossa vida ela não é feita de extremos, né? Ela é feita de vários pedaços de quebra-cabeças, né, que vão se encaixando e através disso você vai chegando aí no seu objetivo, né? Boa noite pro Mauro que está entrando aí, boa noite Gustavo. Então, essa trajetória profissional, assim como a vida da gente, ela é formada de vários quebra-cabeças. E eu digo para vocês hoje que o que mais conta, né, num relacionamento profissional, aí pro cliente, não é nem o extremismo do lado técnico e nem o lado somente vendedor, mas sim a capacidade que você tem de se relacionar com o teu cliente, né? Porque muitas vezes o teu cliente não vai lembrar de ti por aquilo que você vendeu, mas sim pela forma que você tratou ele, né? E antes de falar em áreas, antes de falar em qualquer situação, a gente precisa saber que estamos trabalhando com pessoas, né? E que muitas vezes a gente tem que ter essa empatia de se colocar no lugar do teu cliente, do teu produtor e saber balancear, saber o meio termo. A gente já falou lá no podcast que é preciso ter muita humildade para você crescer na sua área. Só que essa humildade, ela não pode ser no momento que o teu produtor está lá, ele precisa de uma questão. Se você não sabe, show, você vai dizer para ele: eu não sei, eu tenho até para dizer que você não sabe, você precisa ter a humildade, mas você não pode se confortar na humildade para não fazer o que precisa ser feito, né? E muitas vezes, no momento de fogo cruzado, é difícil ser humilde, né? A gente precisa arrumar alguma situação. Então, tudo isso vem com o tempo, né? Vem com a expertise, né? A capacidade de trabalhar com essas situações. Então,
Hoje, por exemplo, a gente trabalha muito com extremos, né? E qual que é a diferença entre a informação e o conhecimento? Informação você pode levar para o teu cliente. Você entra aqui no YouTube, entra no Google, pega as recomendações técnicas aí de empresas, aí, seja a linha que você trabalhe, você vai poder levar uma informação para o teu cliente de forma fácil. Agora, você só leva conhecimento quando você já vivenciou aquilo, você já passou por aquilo. Você pode falar para o teu cliente, mas eu tive uma pessoa tal que fez assim e deu certo. O teu vizinho fez assim e deu certo. Assim como você pode dizer, porque a verdade ela não é absoluta, né? Muitas vezes a literatura fala uma coisa e o que acontece na prática é outra, né? Não existe verdade absoluta. E é por isso que é preciso desenvolver essa série de habilidades para você não ficar na mão somente da literatura ou somente em um case específico de sucesso que às vezes deu certo para aquela realidade específica, né? Então tá ficando cada vez mais difícil filtrar informações, é muito fácil o acesso à informação, mas fica cada vez mais difícil transformar essas informações em conhecimento. Que vocês já pensaram o seguinte, tu já pensou, pega o pesquisador, PhD, doutorado, PhD, o cara é fera numa área específica. Pega esse cara e coloca conversar com o produtor rural. Se o produtor rural tiver um nível de tecnificação mediano, eles vão conseguir se entender. Ou se o pesquisador, o PhD, tiver um nível intelectual, uma habilidade de transmitir essas informações de maneira simplificada, vai ser muito mais fácil. Agora, muitas vezes, boa noite, Júnior aí que acabou de entrar. Então, muitas vezes, é preciso ter essa habilidade. É preciso ter essa contextualização. A gente já falou aqui no canal que muitas vezes o que serve para um não serve para outro. É preciso levar em consideração a realidade. E às vezes o que o produtor quer é uma opinião de alguém que já passou por aquilo, ou uma informação confiável de alguém que tenha uma bagagem, que tenha uma empresa que possa trazer essa situação até você, né? Porque é muito difícil hoje você filtrar tudo isso, né? Existe uma série aí de profissionais que estão migrando, né, para a área do agro, que não detém muito conhecimento técnico, e uma série de profissionais que têm muito conhecimento técnico a ponto de trabalhar da forma de vendedor de porta em porta e não conseguir construir, ou por falta de interesse, ou por falta de habilidades específicas, estratégias, um relacionamento de longo prazo com o cliente. E aí, a partir disso, a partir desse nível de aprofundamento em que a gente chega num entendimento que não adianta um pesquisador passar um monte de informação para um produtor que não consegue aplicar aquilo da forma correta, entra a importância da habilidade dos vendedores, que mudou-se o termo de vendedor, hoje é consultor, em conseguir pegar todas essas informações e trazer para o cliente de modo que essa quantidade de resultados transforme a vida dessas pessoas. E eu não estou falando aqui somente de ganho financeiro. A sustentabilidade é um conceito que não se aplica lá só quando os políticos estão falando bonitinho lá em Brasília. A sustentabilidade é dentro da propriedade. Você muitas vezes não sabe qual que é o objetivo, né, daquele produtor. Às vezes o cara tem um monte de dinheiro e está querendo abrir mais uma atividade dentro da propriedade para o filho tocar, ou para satisfazer a necessidade das pessoas ali, ou porque ele quer ter uma pegada mais sustentável, quer melhorar a sua imagem pela sociedade. Então, tudo precisa visar lucro, mas muitas vezes o objetivo específico ali não é só o dinheiro, né? E às vezes a gente acaba entrando aqui, né, numa outra questão, que é essa carência de relacionamento. Então a gente já viu agora, pessoal que entrou depois, a questão do extremismo. Eu não posso ser extremamente comercial e eu não posso ser extremamente técnico.
e eu não posso deter só uma ou que outra habilidade, eu preciso deter as duas para mim conseguir resolver o problema do meu produtor e construir alguma coisa naquela propriedade. Caso contrário, tu vai acabar sendo os vendedores de porta em porta, nada contra, mas pessoal que vende vassoura de porta em porta, que vende produto de limpeza, ele vai te vender uma vez, nunca mais vai querer te olhar. Porque hoje em dia, meu amigo, é muito mais fácil, né? Tu imagina antigamente, né, o pessoal, por exemplo, teve uma revolução muito grande aí no setor de serviços, principalmente hotéis e restaurantes. Né? Antigamente era muito fácil você pegar e passar num restaurante, né, e não existia defesa sanitária, vigilância sanitária, existia, mas não se aplicava-se tanto. Às vezes você ia lá, comprava um pastel, andava na beirada da estrada, andava 300 quilômetros, ia ter uma dor de barriga, saía aqui, Giroá Santa Rosa, lá em Santa Maria, tu ia ter uma dor de barriga. O cara nem ia ficar sabendo, os outros clientes nem iam ficar sabendo de nada. Hoje em dia tem isso aqui, tem Instagram, tem esse mundo de ferramenta. Boa noite, Marco aí, parente que está entrando na live. Então hoje em dia tem muito mais acesso a recursos, a informações, e você tem que ter muito mais comprometimento quando você passa uma informação para o teu cliente, para o teu associado, aí de uma cooperativa, uma empresa privada. Então você tem que ter esse compromisso para que realmente você consiga construir um relacionamento de longo prazo. E aí entra aquela questão, né, que nós havíamos comentado também no nosso podcast 01 aí do Simples e Certeiro. Né, milho silagem, a gente deu exemplo. Né, hoje em dia existem mais de 50, digo 50, mas deve ter pelo menos umas 100 empresas aí que fabricam semente de milho no Brasil. Duvido muito que exista milho ruim. Não existe milho ruim. Todos os milhos são bons. Não porque as empresas dizem que os seus milhos são bons, mas é que hoje para te lançar um milho no mercado, tu tem que ser bom. Ou no mínimo mediano, caso contrário, não vai ter absorção desse mercado. E o que acontece muitas vezes é que quem que acaba detendo aí? Será que dessas 100 empresas aí, 30% não é o mesmo material? A empresa A não tem o mesmo material da empresa B, ou ciclos parecidos, ou existe uma jogada comercial, mas quem consegue construir e aplicar isso no seu cliente é quem tem essa acessibilidade de relacionamento. Né? Então, tu tendo relacionamento, você consegue ir muito bem com o teu cliente. E tem uma outra questão também, né, que o pessoal perguntou bastante, né, que até nos chama a atenção, né, que o nosso foco aqui é muito mais para pessoas que aí estão começando no agro, né, estudantes aí, estagiários, técnicos, né, que estão pensando em migrar aí para um nível de graduação superior, é a quantidade de dúvidas que o pessoal tem em relação a querer aprender tudo. Cara, isso é assim, ó, uma questão que ela está atrelada a duas coisas. Primeiro, excesso de pressão. Por algum motivo, tu está entrando na faculdade, tem alguma pressão muito grande que está sendo exercida sobre você, ou para você aprender tudo, ou para você se formar e arrumar um trabalho logo e tal. Mas a questão é que você não precisa saber tudo. Né? Você não precisa saber muita coisa, na verdade, que a faculdade ensina. Tem muita coisa que está lá que é balela. Tem coisa que o próprio professor está ensinando, ele não sabe a aplicabilidade prática daquilo. Isso existe, pessoal. Não é porque o cara está lá falando bonitinho que ele consegue colocar em prática. Próprios coaches, próprios pesquisadores, muita coisa que eu falo aqui a gente não coloca em prática. Né? Só que é muito importante a gente saber que deve ser colocado em prática, porque o que tu não coloca hoje tu pode colocar para frente. Né? Mas você tem que saber a base e a forma que deve ser feito. Então, o excesso de informação, sim, ele está prejudicando muitas pessoas. Né? Então, é muito importante você saber quando você for mexer num produtor, você vai visitar o produtor pela primeira vez, a humildade ela vai ser a chave que vai dizer se tu vai para frente ou tu não vai naquela propriedade e no teu profissionalismo também. Porque muitas vezes, você já imaginou, aí entra também a questão da expertise, de você ter empatia. O relacionamento ele não está só na fala, o relacionamento ele está na visão. Você consegue, quando você chega na propriedade, observar
se o produtor está num dia bom ou se ele está num dia ruim, se ele está com uma máquina estragada na lavoura, se ele está atrasado para colher. Essa semana teve vários produtores aí que estavam atrasados ainda, por incrível que pareça, tinha soja para colher, o pessoal estava colhendo, atrasado para plantar. Nós agora subiu um pouquinho aí questão das canolas e o pessoal já está um pouco mais avançado. Até semana passada estava muita coisa atrasada, os trigo também, né? O pessoal atrasou por causa da chuva e agora o pessoal está dando uma pauleira. Então o que que acontece? A gente teve, inclusive, ó, vou dar um exemplo para você, teve um dia de campo essa semana lá na área da Expo Rural, ali em Santa Rosa, na FenaSoja, né? Que o pessoal organizou, nós estivemos presentes, que realmente não teve uma quantidade grande de público. Isso é entendível pelo momento que estamos passando, né? Hoje em dia é tudo muito corrido e o produtor ele não pode perder o seu ciclo de plantio, senão ele na frente vai dar problema, vai atrasar, ele depende de financiamento, ele tem que pagar o banco também. Então a gente precisa ter empatia para entender as coisas. E essa clareza mental, ela só vem com o tempo. Então, quanto mais você aplica, mais você visita cliente, mais você vai aprendendo a se organizar. Muitas vezes você vai começar a trabalhar, você não vai ter uma região definida, você vai aprender. Eu mesmo tenho humildade em dizer para vocês que estou passando por isso, estou com uma região grande e digo para vocês assim, a organização hoje ela é fundamental para te conseguir atender todos os teus clientes num tempo hábil e fazer a visita valer a pena. Vocês têm que ter essa ideia, mesmo que você não vá com todo o conhecimento, né? Às vezes a gente tem aí uma máquina para regular, uma plantadeira para regular, muitas vezes você não tem tanto conhecimento, mas o que você precisa ter, boa noite Rafael que está entrando na live, que você precisa ter a humildade para aprender aí com o teu produtor, com o teu cliente. Então é dentro desse contexto que a gente precisa trabalhar para se desenvolver ainda mais na questão do agro. Falamos da questão da carência do relacionamento, né? Falamos da humildade. Vamos falar um pouquinho também da importância do trabalho em equipe. Né? A gente precisa saber que a gente tem um limite, né? E que sim, existe uma equipe relacionada. Mesmo se você for representante comercial e você você ter a sua autonomia, ser dono da sua própria empresa, você vai ter que ter uma equipe que vai te auxiliar. Seja a equipe lá do escritório, boa noite Elvírio que está entrando na live, seja a equipe lá do escritório que vai fazer a tua contabilidade, seja a equipe lá do teu mecânico lá que vai consertar o teu veículo lá, ele também é parte da tua equipe porque tu precisa dele para fazer a tua empresa girar. Então essa humildade é muito importante, poder falar que ninguém faz nada sozinho hoje, é preciso trabalhar em equipe. Então, isso é uma questão que deve ser levada em consideração. Existe uma concorrência hoje, sim, em todos os setores, você precisa ser bom e é por isso que eu volto a dizer que sim, você precisa ter humildade, mas você não pode se confortar na humildade como desculpa para não aprender, para não melhorar. Isso vai fazer de você um profissional mais forte. E até hoje eu não conheço ninguém que se tornou bom em alguma coisa sem praticar. Então é preciso unir a prática com a teoria e a habilidade de você resolver o problema aí do teu produtor ou do teu cliente, enfim. E para fechar aqui, eu quero contar para vocês aqui uma experiência que eu tive, né, a nível de campo. Né, eu já estou aí, pessoal, com praticamente 11 anos, não fechou bem 11 anos, vamos dizer. Boa noite, Renan, que está entrando na live. A gente está aí com quase 10 anos já, se for somar toda a trajetória de área comercial, desses 10 anos aí, mais ou menos 6 anos dentro da área agrícola, 6 a 7 anos. Né? Então a gente já passou por várias, né? Eu passei por isso que muita gente aqui está passando, né? A falta de experiência profissional, me formei no técnico, né? Quando eu comecei a minha faculdade de agronomia recentemente, apareceu uma oportunidade aí de vendas externas, já vendi material de construção, já vendi extintores de incêndio, né? Então é toda uma trajetória que você precisa passar até você conseguir chegar, né, no nível de expertise, de melhorar, de conseguir resolver o problema do teu cliente, né? Isso não é do dia para a noite, né? Então é o mesmo cliente que eu atendia, o mesmo relacionamento que eu tinha lá com o cara que me comprava extintor, eu preciso ter hoje com o cara que me compra, ou semente, enfim, ou que eu negocio. Um cara lá pode ser, talvez ele trabalhe lá no centro da cidade, lá ele tem
tem um prédio lá, enfim, o outro está lá no campo, mas como a gente trabalha com pessoas, a gente precisa saber conversar, saber se relacionar, passar informação de forma que a informação auxilie, né, a melhorar a questão, seja de forma obrigatória, no caso do cara não ter opção, do cara ter que colocar, ou de forma a oferecer uma proposta, né, para o teu cliente. Então tudo isso é muito importante, né? Então, para contar essa história, aconteceu lá em Independência, né? Não vou colocar a localidade aqui porque talvez as pessoas que são de Independência aí vão saber. Quando eu comecei a trabalhar eu trabalhava aí numa empresa, né, com captação aí de leite, também venda, assistência técnica. Eu lembro que teve uma semana assim que a gente praticamente não estava conseguindo vender nada, né? Tava bem difícil, na verdade foi mais de uma semana, foram uns 15 dias ali bem ruim, né? E eu ainda estava no contrato de experiência e a gente precisava vender. E muitas vezes quando tu começa a sair a campo, mesmo que tu detenha já uma expertise, né, atrás de um balcão para vender, quando tu sai a campo, né, tu vê que a situação é um pouco diferente. Muitas vezes você vai na propriedade, você se depara com um concorrente. Então, eu lembro que um dia eu saí visitar, uma sexta-feira de tarde, eu digo, eu vou dar mais um pega, eu vou visitar um pessoal aqui na linha tal. E eu fui lá, tinha 3 produtores que eu atendia, era o Gilmar, a Sandra e o Fábio, né? O Gilmar e a Sandra era mais, é o nome verdadeiro, né, dessas pessoas. Gilmar e a Sandra, e o Fábio era um pouquinho mais longe, né, que era na outra linha lá, para quem conhece é lá perto da Colônia Medeiros, ali em Independência. Aí, eu cheguei ali na sexta-feira de tarde e comecei a passar e passei num produtor, o produtor tinha saído, não sabia onde tinha ido. Passei no segundo produtor, lá no caso na Sandra, né, que foi a segunda. O funcionário me informou, não, ela foi na missa, né? Toda sexta-feira de tarde tem missa, mais ou menos das 2h15 até as 13h30, mais ou menos, 1h15 de missa, na comunidade. Beleza. Aí eu fui no Fábio, e quando eu tava chegando antes do Fábio, vi que ele me deu o sinal de luz e tava vindo pra cá com um pouco de pressa, né? Tá. Pensei, foi pra cidade. Retornei. Quando eu estava retornando, eu cheguei na comunidade, coincidentemente eu vi o carro da Sandra e a caminhoneta do Fábio estacionada. Beleza? Foram na missa. Eu fiquei pensando aí uns 10 minutos, e agora? O que eu vou fazer aí, né? Eu queria vender, tava com uma proposta ali, né? Na época ainda eram os detergentes, né? Pra ordenha, né? Umas linhas aí de alcalino clorado e ácido. E aí eu parei com a caminhoneta na porta, um pouquinho para cada porta da igreja, e desci e tentei sinal no telefone, mas capaz, lá não pegava, só por satélite para pegar, né? E quando eu parei na frente, o padre me chamou e falou, ô meu jovenzinho, você que tá aí na frente, chega aí, senta aí, espera um pouquinho, viu que eu tava com pressa, ó, malandragem, já fez uma leitura visual, viu que eu queria fazer uma coisa ali, né? Queria vender, queria... Senta aí, meu jovem. Cheguei, sentei lá, e aí foi tão engraçado, né? Porque, claro, também sou católico e tal, mas de um momento para o outro eu estava na missa, né? E eu estava sentado ali atrás, e eu fiquei ali, e os produtores estavam ali também, os meus clientes, né? E justamente naquele dia, né, eu escutei, coincidentemente, eu acabei escutando o que eu precisava escutar. Às vezes é preciso baixar o ritmo, às vezes é preciso dar mais foco, ter mais organização. O que ele falou aquele dia era para mim, né? Inclusive uma semana que estava bem difícil. Então, o que eu quero dizer para você? E no final das contas acabei conversando com esse pessoal, né? E me aproximando mais e fazendo negócios, enfim, e tudo deu certo no final. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é preciso ter foco, é preciso ter clareza, né? E quem não sabe para onde vai, não vai a lugar nenhum, né? Já dizia Luiz Marenco. Então, não se detenham a questões de que você precisa saber tudo, né? No início da graduação, no curso técnico. Tem muita coisa que tu vai aprender depois. Tu entra aqui, por exemplo, no nosso canal do YouTube, no Simples e Certeiro, tu já aprende a quase interpretar uma análise de solo, uma adubação para milho. A gente está com 28 canais. A gente falou já de agronomia, fizemos uma live sobre a simbologia da agronomia, fizemos uma live sobre canola, praticamente a live mais completa que eu encontrei aqui no YouTube a respeito de canola, junto com o engenheiro agrônomo Maico. Então, é tudo questões que são fáceis de resolver, desde que você tenha foco e comprometimento e saiba onde você quer chegar. Pessoal,
essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Compartilhei toda essa experiência com vocês. Boa noite, Marcos Lima está entrando agora. Já estamos aqui no final da nossa live, né? Compartilhamos aí essa experiência, né? Com vocês, então é muito difícil hoje você dizer o que é mais importante, se é o vendedor ou o técnico. O extremismo não é legal para o nosso campo, é preciso formar esses quebra-cabeças aí para que você realmente consiga atingir o teu cliente, que você aprenda a ter mais comprometimento. Isso é tudo expertise, tempo, prática, né, que vai fazer com que você atinja aí o nível máximo. Pessoal, um abraço para vocês. Deixa o like lá, se inscreve no nosso canal e até a próxima.